já ouviu falar em alienação parental? Um tema delicado que envolve emoções, disputas familiares e, acima de tudo, o direito de crianças e adolescentes a uma convivência saudável. Em meio a separações conflituosas, atitudes que parecem proteção podem, na verdade, causar danos profundos ao desenvolvimento emocional dos filhos e também gerar consequências jurídicas muito importantes. E para a gente esclarecer o que é alienação parental, quando ela se configura, o que diz a legislação brasileira sobre esse assunto e como identificar sinais de alerta, é que o Papo com Ela recebe hoje a presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, a advogada Clarissa Botega. Clarissa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para a gente falar um pouco mais sobre alienação parental. Isso que às vezes não fica tão claro, né, para as famílias, para que a gente possa entender mesmo o que é que configura essa prática que já tem previsão na legislação brasileira. Eu que agradeço o convite, né, Michele, para vir conversar aqui um pouco sobre um assunto que é tão sensível, né? Falar sobre relações familiares, envolvendo crianças, adolescentes, envolvendo afetos, né, envolvendo ex-amores, sempre é uma situação muito delicada. Então, eu agradeço muito o seu convite. Vamos começar explicando, doutora Clarissa, o que de fato configura a alienação parental e quais são os reflexos que ela vai causar nessas crianças e adolescentes que se veem em meio a esse conflito? Sim, a alienação parental é qualquer ato praticado ou pelos genitores, ou pelos avós, ou por qualquer pessoa que tenha uma relação com essa criança, seja responsável legal ou não, porque a lei, ela limitou um pouco esse conceito, dizendo que tem que ter um vínculo ali com a criança. Mas, enfim, qualquer pessoa que tenha uma relação com essa criança ou esse adolescente e que pratique atos que denigrem a imagem não só do outro genitor, mas também se alguém da família estiver envolvido. Por exemplo, uma tia que fala mal da avó, uma tia paterna que fala mal da avó materna para essa criança. Isso é alienação parental. Olha, sua avó não presta. Meu Deus, o que uma criança, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos vai pensar escutando uma frase dessa? Então, aí o que mais caracteriza, né? São esses atos praticados em relação a essa criança ou adolescente que podem causar um abalo emocional ou psicológico nessa criança e nesse adolescente. Então, alienação parental, o termo, né, alienação, significa você tirar um pouco do raciocínio, da razoabilidade daquele indivíduo, e aí parental, porque existe uma relação de parentesco. Então, você pega a criança e implanta na cabeça daquela criança, que tem até um nome, né, implantação de falsas memórias, por exemplo, é um tipo de alienação parental. Você coloca ali informações que, na verdade, em primeiro lugar, a criança não precisa saber daquilo. Porque não importa se é verdade ou não. Olha, seu pai matou alguém. Mas veja, eu não sei, matou por quê? Né? De repente foi um homicídio culposo, de repente ele foi legítima defesa, mas essa frase acaba impactando nessa criança e criando nessa criança uma impressão falsa em relação ao genitor. Então, a alienação parental se caracteriza por isso. Atitudes praticadas por pessoas próximas da criança que denigrem, que diminuem familiares, especificamente pai ou mãe, mas também pode ser vô, avó, tio ou tia, e que causam um calo emocional ou um calo psicológico nessa criança. E você, querendo ou não, quando você fala mal ou você constrói uma imagem negativa de uma pessoa que é referência para essa criança ou para esse adolescente, de alguma maneira esse desenvolvimento se prejudica porque ela perde o norte, né? Muito, muito. Nós temos que entender que culturalmente, historicamente, nós temos ali a figura da família preenchida, né, pela criança, o pai ou a mãe. E eu estou incluindo aqui pai com pai, mãe com mãe, qualquer tipo de família. Mas eu tenho um norte. É isso que eu quero dizer. Eu tenho uma referência. Então, assim, se eu cair, se essa criança cair, quem que essa criança vai chamar? É o pai, é a mãe? Às vezes pai e mãe não estão presentes, tem uma avó cuidando, um avô. Quer dizer, quem é a figura de referência? E, de repente, essas informações que chegam para a criança, muitas vezes informações falsas ou distorcidas ou mal explicadas, pega aquela referência e aquela referência é quebrada.
Então a criança olhava para o pai, que era um super-herói, eu quero ser como meu pai quando eu crescer, e de repente aquele pai deixou de ser o herói. E veja, eu não sou da área da psicologia, mas trabalho há muitos anos com famílias sessões, então tenho uma certa experiência com laudos psicológicos, conversas com terapeutas, psiquiatras. E dizem muito assim, não importa se o pai ou a mãe são seres humanos imperfeitos. Para a criança, ela tem que se desenvolver com aquela referência. A criança tem que dizer, nossa, eu quero ser como minha mãe, eu quero ser como meu pai. Então, isso cria, sim, na criança um grande problema, né? E eu tô falando muito criança, 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 porque o adolescente, a gente já tem uma outra situação, né? O adolescente já tem uma experiência de vida e ele não está passando pela fase de formação. Então, a alienação parental é um pouco mais grave, na regra, para as crianças, até 12 anos, do que para os adolescentes, mas também os adolescentes sofrem com isso. Doutora, a senhora disse pra gente sobre esses diversos arranjos que podem caracterizar a alienação parental. A lei, se eu não estou equivocada, me corrija, se a informação não for essa, foi sancionada em 2010. Isso. Passou por algum tipo de mudança em 2022. Isso. O que a gente tem de registros de lá para cá, né? A alienação parental, ela vem batendo as portas do judiciário, os casos são crescentes. O que a senhora pode dizer como experiência para a gente? Sim, a lei de alienação parental, ela surge no Brasil de uma maneira até, vou dizer, esquisita, porque era uma lei que nós não sabíamos muito como trabalhar, e ela é uma lei que o sistema de justiça sozinho, com aquela visão entre juiz, promotor e advogado, não resolve nada. A própria lei trouxe uma figura nova, que é a figura do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta, da pessoa que tem a habilidade de identificar esses calos emocionais, essas consequências dos atos de alienação. Então ela surge no país e ninguém sabia muito bem como isso ia funcionar. Até mesmo o próprio judiciário se deparou com questões difíceis, né? Mas a gente veio evoluindo. Penso eu, Michele, que a lei da alienação parental é uma lei muito importante, mas ela, em primeiro lugar, o objetivo dela é proteger crianças e adolescentes, principalmente na questão psicológica, né? Como é que está o estado mental das crianças e adolescentes. Porém, ela não é uma lei para crianças e adolescentes. Ela é uma lei para os adultos, para as pessoas maiores de idade. Só que essas pessoas maiores de idade, me parece que não tiveram essa consciência. Ninguém conseguiu entender que essa lei é voltada mais para mim, como dever de proteção de criança e adolescente, do que para criança e adolescente. Então nós tivemos uma confusão aí. Então essa lei veio crescendo e hoje, qual que é o estado hoje da lei da alienação? Nós tivemos sentenças ótimas, decisões muito importantes para a preservação, né, da saúde mental das crianças, mas o que nós temos hoje? Hoje nós temos um movimento, como a gente estava falando, que é contra a lei da alienação parental. Que quer derrubar, inclusive, a legislação. Que quer revogar essa lei, que é de 2010. E qual é o motivo? O que está motivando esse movimento? Dizendo que a lei da alienação parental está virando moeda de troca, de negociação. Então, se você não fizer o que eu quero, eu vou te denunciar como alienador. Bem, lá nós temos algumas penalidades. Então, ou você faz o que eu quero, ou, por exemplo, o pai quer visitar a criança e a mãe fala assim, não vai visitar. Ele fala assim, mas eu quero, né? Eu preciso, meu filho precisa de mim. E a mãe fala assim, se você ficar insistindo, eu vou entrar com uma ação de alienação parental, porque eu não quero mais que você veja o meu filho, como se ela tivesse feito sozinha, né? Então, existe esse movimento que hoje é contra a lei da alienação parental e o objetivo é revogar a lei totalmente. Então, nós ficaríamos aí em desamparo. E qual que é a avaliação que a senhora faz disso? É prejudicial revogar a lei? Para mim é prejudicial. Eu entendo que nesse sentido de proteção dos vulneráveis, das crianças e dos adolescentes, nós precisamos manter a lei de alienação parental. O que nós precisamos fazer? Conscientizar as pessoas do objetivo da lei. O objetivo da lei, pelo amor de Deus, não é virar moeda de troca, não é uma negociação, não é uma ameaça, ou você paga mais pensão ou eu vou te denunciar. Né? Essa relação entre ex-cônjuges, né, ou ex-companheiros, essa relação entre ex-afetos, né, porque eu digo assim, as pessoas tinham afeto, esse afeto acabou. Então, essa relação ela precisa ser esclarecida,
ela precisa ser fortalecida, ela precisa ser compreendida para que isso aqui não se reflita nas crianças e nos adolescentes. Essa é a realidade. A lei não é ruim. O uso dela que se faz de forma equivocada. Exatamente. Né? Quem está usando de maneira inadequada a lei são as próprias pessoas. As pessoas que deveriam se preocupar com as crianças e adolescentes. É pai e mãe, é vô e vó, é tio e tia. Essas pessoas é que manipulam o conteúdo da lei. Porque veja bem, Michele, não existe possibilidade imaginável da gente fazer uma lei perfeita, que vai prever todas as hipóteses. A sociedade é mutável, nós estamos evoluindo todos os dias. Então a gente precisa entender isso e precisa conscientizar a família dessas crianças e adolescentes. Agora, doutora, o que prevê a legislação? Né? Configurou-se a alienação, os profissionais que estão envolvidos nisso atestaram, de fato, a alienação parental aconteceu e quem fez isso foi fulano de tal. Quais são as penalidades, né? Tá, antes de eu falar das penalidades, só vamos dizer assim, que lá na lei da alienação parental, existe um rol de atitudes que podem ser consideradas como caracterizadoras de alienação parental. Mas aquele rol que está lá na lei não é um rol exaustivo. Não é só aquilo que está na lei. Outras situações podem caracterizar alienação parental. Vou dar alguns exemplos bem simples, né? Por exemplo, a mãe pega a criança e muda de domicílio para afastar a convivência dessa criança com o pai. Né? Não tem nenhum outro motivo. Ela não passou num concurso, ela não foi fazer um doutorado, né? Não, sem motivo, ela fala assim, vou embora e fui. Então, isso afasta. Prejudicar o outro genitor no sentido de conviver com a criança e adolescente. Ah, vou buscar hoje. Ah, hoje não. Ah, então amanhã também não. Não tem justificativa, sempre é um não. E também o que nós já falamos aqui, fala mal, né? Desqualificar o genitor ou a genitora ou qualquer pessoa da família. Então, são exemplos. Então, vamos lá, entramos com uma ação de alienação parental, né? Pedimos ali o laudo psicológico, psiquiátrico, vai depender da situação, biopsíquico, né? O que está acontecendo com essa criança? Crianças que se machucam, automutilação, crianças que se vestem de uma maneira específica, tem algumas características ali de alienação. O juiz, então, entendeu, olha, realmente nesse caso tem alienação parental. Quais são as penalidades? Repito, as penalidades também são ali exemplificativas, porque nós podemos aplicar o Estatuto da Criança e Adolescente e ainda podemos aplicar o Código Civil. Mas ali tem um rol do que poderia ser caracterizado ali como uma penalidade. Primeiro, o próprio afastamento desse genitor ou genitor alienador do convívio com essa criança. Isso antes era automático e houve uma mudança, é isso ou não? Não. Essa é uma penalidade que já está lá na lei desde sempre. Porque se entendia que, em primeiro lugar, nós precisaríamos afastar, mesmo que seja momentaneamente. Uma segunda hipótese de penalidade, essa convivência do genitor alienador, esse que foi condenado pela alienação, ser uma convivência com acompanhamento. Monitorada. Então, você não vai ficar sozinho com a criança, você vai ter alguém com essa criança, seja uma babá, seja um tio, uma avó, seja no fórum, um psicólogo, não sei, mas vai ser monitorado. Nós também temos lá a previsão da multa. O genitor alienador pode ser multado, mas veja bem, será que a multa aplicada, mesmo que vai lá doer no bolso do cidadão, será que ela vai impedir a prática, de novo, de uma alienação? Então, a multa é uma penalidade financeira que atinge o patrimônio da pessoa, mas que objetivamente não afasta ela ali da criança. Então, a criança continuaria ali numa situação de risco, né? Então, mas também tem a multa. E aí tem uma penalidade que eu acho ótima, eu acho fantástico, que ninguém gosta, que é a obrigatoriedade de acompanhamento psicológico. Vai ter que fazer terapia. Você vai ter que entender o seu papel de pai, o seu papel de mãe. Então, aqui o juiz vai dizer, olha, você vai ter que fazer o acompanhamento por 6 meses, 1 ano, sei lá quantas sessões, 10 sessões, 20, para você entender o seu papel. Então, são algumas das hipóteses que a lei traz como penalidades. Doutora, a alienação, ela só acontece em processos de separação ou existem casos em que essa alienação acontece ainda com o casal vivendo sob o mesmo teto? A alienação acontece em qualquer momento. E é importante dizer que a alienação é um processo autônomo. Ele não precisa estar vinculado a uma ação de guarda, a uma ação de divórcio. Não precisa.
A ação de alienação parental é uma ação autônoma. Se você, por exemplo, já tem um boletim de ocorrência de alguma coisa que aconteceu, né? Que a criança te relatou alguma coisa. E eu já vou dizer, Michele, é muito difícil. Porque a criança, ela vai dizer para o pai, ou para a mãe, ou para o vô, para a avó, para a tia, para o tio, aquilo que vai deixar o adulto feliz. A criança tem por necessidade agradar aqueles que ele ama, né? Que aquela criança ama. Então, ele tem essa necessidade de, às vezes, falar até uma inverdade. Então, é muito difícil, sem um profissional específico da área da psicologia, da psiquiatria, sem um acompanhamento, muito difícil. Mas, enfim, vamos lá. De repente, tem realmente uma prova, tem um boletim de ocorrência, você já foi no conselho tutelar, por exemplo, o pai está tentando ver a criança, não consegue. Veja, a criança não fez nada, mas o fato da mãe impedir esse convívio caracteriza alienação. Então, nesse caso, eu não tenho nenhuma atitude da criança. A atitude é da mãe, né? Um exemplo aqui. O pai vai lá no conselho tutelar e diz isso: olha, tá aqui o meu WhatsApp, eu já mandei 10 mensagens, ela não me responde, eu não tenho notícia da criança, porque não ter notícia da criança ou mentir, alterar a verdade da criança. Ah, a criança está passando bem, a criança está lá no hospital. Isso também é ato de alienação. Então você tem ali, você pode ir lá no conselho tutelar, o conselho tenta resolver e não consegue. Ou seja, você já tem boletim de ocorrência, você já tem registro do conselho tutelar, você pode juntar tudo isso e entrar com uma ação de alienação parental. Então não tem vinculação. E aí a pergunta que você me fez: existe uma situação onde o casal ainda está junto e acontece alienação? Muito. Existem casais que entram em disputa pelo amor ali do filho ou da filha dentro de uma relação afetiva. E muitas vezes quem vê isso é vovó, é tia, é a professora da escola, alguém que está olhando e está vendo, nossa, essa criança está tendo um comportamento estranho, ninguém está entendendo, e o casal não está junto. Daí você vai me perguntar, mas e aí, quem que pode entrar com essa ação? A escola hoje tem um papel fundamental. Se essa escola fizer a denúncia, o Ministério Público tomar conhecimento, o próprio Ministério Público pode entrar com essa ação. Então não é uma ação que a legitimidade seja exclusiva de pai, mãe ou de alguém da família. O próprio Ministério Público, como, né, protetor e guardião dos vulneráveis, ele pode entrar com a ação de alienação parental. A senhora falou para a gente sobre alguns sinais, né? A criança pratica autolesão, ela pode se vestir de uma maneira característica que aponte essa possibilidade de alienação. Existem outros sinais que a gente deve observar e que denunciam que essa prática pode estar acontecendo? Sim. A rejeição, seja do pai ou da mãe, né? Por exemplo, a criança vai para a casa do pai e ela fica assim: eu quero voltar para a casa da minha mãe, eu quero voltar para a casa da minha mãe. E o pai está ali fazendo de tudo para que aquela criança se sinta bem e ela não se sente bem. Então, mas meu filho, o que está acontecendo? Você não quer ficar com o pai? Muitas vezes a criança não vai contar, mas existe um ato de alienação na casa da mãe, ou vice-versa, né? Então, essa rejeição, eu não quero ver, eu não quero falar. Né? Às vezes a gente recebe pessoas lá no escritório que falam assim: ah, meu filho não quer nem conversar comigo por telefone. Nossa, mas que estranho. Né? Uma criança que não quer conversar com o pai ou com a mãe, nem por telefone. Então, isso caracteriza também que essa criança está passando por alguma situação que é desconfortável, né? Aí a gente tem a automutilação, a gente tem crianças que param de comer. Porque pai e mãe têm um alimento... Ah, eu adoro lasanha, então sempre, domingo é o dia da lasanha. Essa criança começa: não vou comer lasanha porque meu pai não presta, e aí eu não vou comer massa, e aí eu não vou comer nada. E aí eu passo a água, e essa criança começa a definhar. Sinais depressivos, né? Claro, tem que ver a idade. Nós estamos falando aqui de um cenário geral. Né? Porque a gente sabe que adolescente chega num período que tem que dormir muito, né? Mas, por exemplo, uma criança toda ativa que, de repente, do nada, ela começa a dormir demais. Né? A criança que não quer tomar banho. A criança que não quer tomar banho, dependendo da idade, você tem que começar a desconfiar se já não aconteceu alguma coisa com ela dentro de um banheiro. Porque ela já tem um calo emocional, uma resistência ao banheiro. Então, o que está acontecendo? Então, o que a gente sempre diz assim? Sempre que você notar uma alteração de comportamento no seu filho, porque quem melhor conhece o filho? Pai e mãe. Notou uma alteração de comportamento? Era uma criança muito inteligente, só tirava nota boa. E de repente começa a aparecer nota baixa.
Professor. Professor é aliado de pai e mãe. Você tem que agradecer aquele ser humano que está ali com seu filho, ensinando para ele as coisas da vida. Vai lá conversar com o professor. Porque às vezes também, Michele, não vamos exagerar, às vezes tem uma frustração amorosa, né? Uma criança ali de 10, 9, 10 anos, 11, meu namoradinho, de repente o namoradinho arranjou outra, não quero mais você. Pode ser uma desilusão amorosa de crianças ali, não tô falando de namoro, né? Já também não vamos exagerar. Só falando daquele amor platônico, do amiguinho e tal. Pode ser isso. Mas é responsabilidade do pai e da mãe investigar essa mudança de comportamento na criança ou no adolescente. Doutora, muito obrigada pelas informações. O espaço disponível, caso a senhora queira fazer mais algum esclarecimento. Eu que agradeço o convite. Acho muito importante que a gente converse sobre essas questões, né? Tem um outro tema que também envolve crianças e que a gente vem analisando aí o comportamento das questões relacionadas às redes sociais. Quem sabe depois a gente marca um outro para falar que além da alienação parental, onde tem ali uma disputa, né, às vezes os pais acabam colocando a criança numa situação de risco sem pensar, que é o caso do oversharing hoje nas redes sociais. Então, o excesso de exposição das crianças. E mais do que excesso de exposição, é o bloqueio do desenvolvimento da personalidade da criança de forma livre, porque os pais acabam criando ali uma personalidade a qual às vezes a criança não se identifica, e isso cria um grande problema de identidade, né? Então, vamos continuar falando sobre crianças e adolescentes, e fica aí minha sugestão para a gente conversar sobre a oversharing. Não tenha dúvida que convidaremos a senhora novamente para falar sobre a temática. Obrigada. Intervalo, a gente volta já.